essa semana que se inicia será a semana mais abençoada da sua vida. A partir de hoje, já se prepare, porque Deus está preparando coisas grandes para te entregar. Deus está preparando coisas grandes para te dar. É só você crer. Se prepara, Brasil e o mundo. Você terá a melhor semana da sua vida. Você que é dizimista, você que é ofertante da casa do Senhor, Deus te prospera essa semana. Recebe prosperidade, receba bênçãos em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe a sua família, a sua vida. E por favor, se inscreve aqui no nosso canal Bispo Lucas Santana Oficial. Se inscreva, deixa o like, curta e compartilha. Deus é contigo. Beijo no coração e boa semana a todos.